Pessoal, também gostaria de fazer compartilhar um entendimento rápido sobre aquele episódio lá em Gênesis 28, do 10 ao 22, sobre Jacó e o sonho que ele teve com uma escada que o levava até o céu. Aqui, por correspondência direta, de acordo até com as letras aqui dos fragmentos, né, a gente pode entender melhor o que aconteceu ali, né. Nominalmente, textualmente, né, o que aconteceu fisicamente, o que está relatado foi o seguinte, que Moisés teve Jacó, ele teve esse sonho com uma escada que o levava até o céu, né, e quando ele acordou do sonho, ele pegou a pedra que ele tinha posto como travesseiro, que ele apoiou a cabeça, né, em cima dessa pedra para adormecer, e a pôs por coluna, derramando azeite em cima dela. Tá? E chamou aquele lugar de Betel, Beit-ul, que é a casa do Altíssimo, tá? E antes o lugar se chamava Luz. O termo luz anterior, né? Eu até pensava que era luz no sentido do que nos ilumina mesmo, tá? Mas esse termo é or em hebraico, né? E o termo luz aqui não se referia exatamente a isso, mas se refere à ideia de amêndoa ou amendoeira, tá? Também a tradição hebraica chamava o último ossinho da coluna vertebral, esse que fica no cóccix, na verdade, né? Eles chamavam desse termo aqui, tá? De luz. Essa palavra fazia referência àquele ossinho. E a tradição hebraica diz que eles acreditavam que era a partir desse osso aí que a ressurreição dos mortos se daria, né? E esse osso, ele de fato, ele tem o formato de uma amêndoa, por isso que era chamado assim, tá? Ele tem um formato de uma amêndoa e eles acreditavam que a ressurreição dos mortos se daria a partir desse osso, né? Uma vez que tu está na sepultura e o teu corpo já se decompôs, mas depois a ressurreição para voltar à existência começaria por esse osso, né? Naquela ideia lá de Ezequiel, né, profetizando no vale dos ossos secos, né? Depois Jacó fez um voto de que se o Altíssimo fosse com ele, ele daria o dízimo de tudo que recebesse. Bom, por correspondência direta, né, quando Jacó acordou do sonho, a gente pode dizer que se o sonho, o sono, na verdade, né, no qual o sonho fez parte, o sono ele tem uma figura clara não só pelo nosso Salvador, como também em algumas cartas da Nova Aliança, de que ele representa a morte, a nossa morte física, ou seja, a morte seria como um sono, né? A gente pode deduzir também que o acordar do sono, ou desse sonho, seria sair do estado de morte que estava, né? Seria despertar do estado mortal em que estava, né? Vamos dizer assim, um estado sedado, morto espiritualmente, né? Quando Jacó ele usou uma pedra como travesseiro, portanto ele reclinou a cabeça dele sobre uma pedra, isso aponta para a ideia do resgate na lei. O resgate que aconteceu com Ruth diante de Boaz, por exemplo, né? Que eles tinham essa simbologia de quando a mulher desejava ser resgatada como esposa por um parente próximo, no caso um homem, né? No caso Boaz com Ruth, ela reclinava a sua cabeça sobre os pés desse homem, né? E então foi um sinal parecido com o que Jacó fez, o fato dele reclinar a cabeça sobre uma pedra, né? Aqui no caso nesse fragmento laranja aqui, a pedra, por sua vez, né? Essa pedra ele pôs por coluna, tá? E derramou azeite em cima dela. Derramou azeite em cima dela é aquele sinal claro de unção, com óleo, geralmente, com azeite, que representava o derramamento do Espírito, né? Que tornava a pessoa ou um elemento ungido, né?
Então veja que a pedra que ele pôs por coluna, a gente pode entender imediatamente que é o nosso Salvador, o Messias, né? Que foi a pedra rejeitada, posta por coluna, por cabeça do ângulo. E é claro que se existe uma expressão máxima de unção daquele que foi ungido com o Espírito do Criador, esse só pode ser o nosso Salvador, né? Essa é a expressão máxima da unção com óleo, certo? E veja que aqui no fragmento verde Jacó fez isso também, tá? Depois ele chamou aquele lugar de casa do Altíssimo, que é o que significa Betel, né? O que antes se chamava esse fragmento que lembra uma amêndoa, né? O nome do lugar se chamava essa palavra que faz referência à amêndoa. Mas a gente sabe que nesse fragmento vermelho, né, a amêndoa faz referência à vara de amendoeira, né? Aquela vara de Aron que floresceu, que corresponde à palavra do Altíssimo, certo? E Betel, justamente por significar a casa do Altíssimo, então nós temos aqui um vetor, né? Um vetor de transformação, saindo da palavra, dos frutos da palavra, porque se a palavra é a vara de amendoeira, que o Criador falou para Jeremias de que ele zela pela palavra dele e mostrou uma vara de amendoeira, né? A vara de amendoeira só pode dar os frutos da amêndoa, da luz aqui, tá? E, portanto, então a luz são os frutos dessa palavra, os frutos da palavra do Altíssimo, tá? Então a gente sai, foi um vetor, né, saindo dos primeiros frutos da palavra do Altíssimo para virar habitação dele, Betel, casa dele, né? Lembram que aqui na sequência das festas dos Moedes, né, dentro da Menorá, essa sequência ainda está respeitada, tá? Se a gente for ver que os frutos da palavra são as primícias, né? E essa festa ela precede a última festa, que é a de tabernáculos, a das cabanas, a das tendas, né? Que é quando a gente virá definitivamente Betel, casa do Altíssimo, templo dele, tá? E depois, para finalizar, Jacó fez um voto, Jacó barra Israel, né? Lembrando, Jacó barra Israel fez um voto de que se o Altíssimo fosse com ele, ele daria o dízimo de tudo que recebesse. Quer dizer, ele, legenda azul aqui, ele desprenderia as dízimas de seus habitantes para o próprio Criador, né? Que na verdade é o sentido mais explícito do dízimo, né? Lá atrás se praticava como cumprimento parcial e alegórico apenas dessa promessa que ele fez, né? Se praticava o dízimo entre os filhos de Israel de colheitas e de rebanhos, certo? Mas o dízimo verdadeiro são pessoas, né? Eu entendo que o pessoal do caminho já tá um pouco habituado com essa ideia e eu também pretendo trazer ela com mais clareza numa conversa posterior, tá? E na verdade eu entendo que o dízimo em dinheiro, essa roubalheira que se faz dentro das religiões, seja a principal porta de saída, né? Eu tenho entendido assim. Seja a principal porta de saída para as pessoas saírem do Egito, né? Quando dói o bolso, né? E quase sempre o primeiro passo, a primeira coisa que faz as pessoas largarem o Egito é a questão do dízimo em dinheiro, né? Que quando a gente vai para a escritura a gente vê que isso não faz sentido nenhum. E na verdade o significado do dízimo ele é um significado muito mais nobre e muito mais bonito, né? Que aponta agora para o nosso tempo e também para as próprias primícias dos mortos, que foi o nosso próprio Salvador, né? Que aponta também para aqueles mortos que ressuscitaram junto com ele e apareceram aparentes por toda Jerusalém, tá? No advento da ressurreição do Messias, no terceiro dia, tá? E o dízimo é aquilo ali, certo? E portanto, então Jacó, ou seja, Israel, ele já estava dando, desprendendo as dízimas para o próprio Criador, certo? Então a gente tem que o povo de Israel, primeiro, ele precisa sair do estado de morte em que ele estava, tá? Desejar ser resgatado como esposa, né? Como esposa, ou seja, a nação de Israel espiritual ser resgatada como esposa pelo Messias, tá? Reclinando a cabeça nele, porque ele é que foi a pedra posta por coluna.
Então, portanto, quando Jacó estava sonhando, ele estava com a cabeça reclinada na pedra, a pedra posta por coluna, tá? Que depois foi ungida com óleo, o Messias, certo? Essa ação vai fazer com que, na verdade, aqui a gente está falando do sair do estado de morte que estava, a gente está falando de Páscoa, certo? A gente está falando de Páscoa aqui, ó. O desejo do resgate pelo pão ázimo e depois a unção com óleo em Pentecostes, certo? E aí, dessa maneira, a gente progride no sentido da menorá dos primeiros frutos, ou seja, quando a vara de amendoeira, a palavra do Criador, passa a frutificar, que é a amêndoa, né? Até virarmos templo dele definitivo, ou seja, a cabana, um tabernáculo dele, a última festa, certo? E nesse ínterim, né, nesse meio do caminho aqui, as primícias, né, a colheita do Homer, né, ela também seria dada. Então a gente tem muitas referências aqui sobre os encontros da menorá que toda a casa de Israel terá que cumprir, tá, para estar com ele a Israel espiritual, claro, né, para estar com ele no reino, né, no sábado. E veja que os dízimos, né? É verdade que a gente já tem o nosso Salvador como primícia dos que morreram, mas talvez a gente ainda tenha mais um lote, vamos dizer assim, desses, tá? Porque se lá atrás foi cumprido em primeira instância, talvez a gente também cumpra em segunda instância mais uma vez, né? Para cumprir mais um testemunho, agora no tempo do fim, né? Já que agora a gente tem essa última geração de Israel, o remanescente de Israel, também eu entendo passaria por esse caminho, né? De maneira que a gente saiu do estado de morte em que a gente se encontrava, né? A gente tem buscado o verdadeiro Salvador, que não é esse aí que Roma tem oferecido, né? Então nós estamos como esposa desejando ser resgatado pelo nosso noivo, pelo nosso marido, pelo homem de Belém, não é isso? O homem de Belém, Boaz, né? Nós na condição de Ruth, fazendo exatamente o que Ruth fez. Por que Ruth? Porque Ruth era uma moabita, né? Ou seja, ela era gentia e ainda ela, dentro da história dos moabitas, né? Ela tinha um passado originado em incesto, né? Em relação incestuosa. Assim como a gente tem um ídolo atual hoje, Tammuz, moderno, né? Que nasceu no dia 25 de dezembro e é comemorado nesse dia, ele também advém de incesto, né? De uma relação incestuosa. Então veja que todo mundo que teve inclinado ao ídolo do dia 25 de dezembro não deixa de ser um moabita, né? Espiritualmente falando, assim como Ruth era, tá? A gente já conversou sobre isso, né? Num momento anterior aí, né? Eu peço que se vocês buscarem lá pelo áudio sobre os moabitas, aqui mesmo nos áudios que eu tenho postado no meu canal, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E então o que Ruth fez com Boaz é exatamente o que a gente tem feito agora, né? Pedindo o resgate, né? Desejando o resgate da pedra rejeitada pelos construtores. Aqui foi posta por coluna, né? Foi posta por coluna por Jacó lá atrás e é posta por coluna pelo próprio Criador como a pedra fundamental de esquina, a do ângulo, né? A coluna do templo, certo? Ungida com óleo, claro, né? Ninguém foi mais ungido com o Espírito do Altíssimo do que o próprio Salvador, né? Dessa maneira, então, a palavra dele floresce em nós, começa a dar frutos e a gente caminha para virar habitação do Altíssimo, com o Espírito dele morando dentro da gente, certo? Nós temos, ou estando cumprindo essas etapas aqui na condição de Israel espiritual, porque o que estava lá atrás era o Israel físico, certo? Era Jacó. Talvez agora falte a gente só cumprir essa última parte aqui em azul, né? Porque Israel lá atrás prometeu dar as dízimas ao Criador, né? E essas dízimas já foram cumpridas em primeira instância com o Messias, mas como agora a gente se trata do remanescente, né? Talvez as dízimas dos remanescentes de Israel espiritual estejam por ser dadas, né?
Até porque ninguém faz uma promessa, um voto, foi o que Jacó fez, um voto, né? Ninguém faz um voto ao Altíssimo e não cumpre, né? Passa em branco batido. Isso simplesmente não é possível, o voto vai ter que ser cumprido, tá? E enquanto isso nós ficamos no aguardo.